que a graça de Deus seja manifesta, alcançando as vidas que Deus deseja alcançar nessa noite, e que o Senhor soberanamente possa cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um, fazendo aquilo que Ele deseja na sua vida, fazendo em você e também através de você. Nós cremos nesse Deus soberano e que Ele é providente sobre todas as coisas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 9. No domingo passado nós encerramos o capítulo de número 8. Nós pregamos expositivamente, sequencialmente. Então, hoje nós vamos do verso 1 até o verso de número 9. E o assunto do sermão é a conversão do apóstolo Paulo. Tá bem? Esse é o assunto. Mas o título do sermão é: Os improváveis não são impossíveis para Deus. Eu vou repetir. Os improváveis não são impossíveis para Deus. Eles não são impossíveis para Deus. E acredite, você que já foi alcançado pela graça de Deus, você é um improvável. Você é um improvável. Você, por você mesmo, teria 100% de chances de dar errado. Você, por você mesmo, não era para estar aqui. Você, por você mesmo, era para você estar aí, perdido nesse mundo, entregue à própria sorte, vivendo como que sem Deus no mundo. Mas Deus decidiu manifestar a graça dele sobre a sua vida. E a você que ainda não tem essa certeza e convicção, que o Espírito Santo de Deus fale com você, e que você ouça a voz dele, e que você se renda a Jesus nessa noite. Olha o que diz o texto sagrado, Atos 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que Deus aplique a porção de sua palavra em nossas vidas. Irmãos, a você que gosta de anotar, esse texto ele pode ser compreendido em 2 grandes partes. Quando a gente olha e percebe que o assunto aqui é a conversão de Paulo, é como se você tivesse um Paulo antes da conversão e um Paulo após a conversão. Então, do verso 1 até o verso de número 4, nós temos Paulo, mas o perseguidor de Jesus, do verso 1 até o verso 4. E a partir do verso 5 até o verso 9, nós temos Paulo, o prisioneiro de Cristo. Paulo, o prisioneiro de Cristo. Paulo é mais um improvável, dentre muitos improváveis que foi alcançado. Talvez o mais improvável, pois, conforme o texto que nós lemos, ele mesmo se considerava como o pior dos pecadores.
e não à toa, porque ele era perseguidor da igreja. Ele foi responsável pela morte de muitas pessoas. Ele mesmo votava a favor de que crentes fossem mortos. E Paulo tinha muita consciência disso. E à medida da consciência de sua incapacidade, do seu descrédito, do seu desmerecimento, maior era também a sua compreensão da graça que o alcançou. Bom, olhando para o texto e olhando para todo o contexto, é importante que a gente se recorde que lá no capítulo de número 6, e aí você pode ir folheando, nós tivemos a instituição do diaconato, né? A instituição dos diáconos. E logo em seguida, no capítulo de número 7, nós temos Estevão, que é um diácono, e ele começa a pregar. Ele é preso e ele começa a pregar perante os religiosos. E ele dá um testemunho, ele prega e ele é levado, propriamente dito, ao martírio. Estevão, ele é morto por causa do seu testemunho. E é interessante porque a gente chega lá no capítulo de número 8, bem no início, e logo após a morte de Estevão, que é um diácono, você tem a deflagração, o início, o estopim de uma grande perseguição. Como nós temos ouvido, aos olhos humanos, ao olhar natural, a gente diz assim, acabou para a igreja. Porque começou uma grande perseguição e o evangelho agora não vai avançar. Porque antes os cristãos, eles estavam ali, né, entre aspas, nas escondidas, né, de uma maneira mais sutil, talvez imperceptíveis, de uma maneira discreta. Mas fato é que, a partir desse momento, em que o evangelho começa a ser pregado e testemunhado, e mais propriamente por meio do martírio de Estevão, Lucas faz questão de registrar que inicia-se uma grande perseguição, uma terrível perseguição. Mas aquilo que os homens pensavam que seria a interrupção do evangelho, irmãos, segundo o propósito de Deus, sabe o que isso se torna? Um catalisador, um potencializador do avanço do evangelho. E como nós ouvimos, e foi até o pastor Ian também que pregou sobre isso, o evangelho ele passa a ser difundido, irmãos, por todas as direções. Antes ele estava concentrado em Jerusalém, e a perseguição faz com que o evangelho ele vá para todos os lugares, todos os lugares. Aí Lucas continua, e aí ele fala sobre a vida de um outro diácono, esse diácono é Filipe. Esse evangelho alcança Samaria, e nós ouvimos a história de Simão, o mago, e nós ouvimos também a história do eunuco, em que Filipe, ele é enviado pelo Espírito de Deus para que ele possa pregar bem ao sul, lá no deserto, esquecido, isolado, para esse eunuco ao qual o Senhor havia decidido salvá-lo. Aí a gente chega nessa passagem de hoje, no capítulo 9. E é aqui que nós estamos hoje. Irmãos, geograficamente, Jerusalém está mais ou menos aqui. Aqui era o deserto. Paulo, ele vai para Damasco. Ele vai para as sinagogas de Damasco. Em outras palavras, é como se Lucas estivesse nos mostrando na geografia, no mapa, dizendo assim, o evangelho está lá no extremo sul, mas ele também está lá no extremo norte. E tem coisas acontecendo lá. E tem pessoas sendo salvas lá. E isso é maravilhoso de a gente enxergar. A ideia central dessa passagem é: a graça alcança até o mais terrível opositor, transformando em servo do Senhor. É isso que acontece na vida do apóstolo Paulo. Ele é um opositor do evangelho. Ele é alguém que é salvo num lugar improvável, de uma maneira improvável, e ele por si só é uma pessoa totalmente improvável. Totalmente improvável. Olha como começa o verso 1 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
Olha como Lucas o descreve. E aí a pergunta que eu te faço: quem é Saulo? Quem é Saulo? Eu sei que você tem muitas informações de Saulo. Eu sei que você já ouviu falar muitas coisas sobre Saulo, mas eu queria que você recebesse esse livro como se você fosse um leitor original e tivesse tão somente essas informações e está agora tomando conhecimento de quem é esse Saulo. Sabe quem é esse Saulo, irmãos? É uma pessoa que às vezes passa despercebido, mas Lucas já havia mencionado. E nós já havíamos falado sobre isso. Olha o que diz Atos, capítulo 8, o final do verso 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Quem fala isso é Estevão. E depois que ele disse isso, morreu. E quem era que estava próximo a Estevão? Quem era que estava segurando a capa, as vestimentas daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão? O texto vai dizer que era um jovem, e o nome dele é Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão. Irmãos, Saulo, ele testemunhou e ele consentiu a morte de Estevão. Isso é importante. Guarda essa informação. Uma outra coisa que nos é dito é no verso 3 do capítulo 8. E eu peço que você confira. Diz o verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Verso 3, olha aqui ele de novo. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Segundo a informação que nós temos, a partir desse livro, desse registro, Saulo, ele tinha um desejo de destruir a igreja. Destruir a igreja. Irmãos, isso é uma expressão muito forte. Eu acredito sinceramente que tem muitas pessoas que querem destruir a igreja. Eu acredito sinceramente que se multiplica em nossos dias pessoas que têm ódio de evangélicos. Mas isso não é uma novidade. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. E Paulo era um desses. Ele tinha esse desejo de arrastar os crentes até a prisão. E depois disso, Lucas, ele redireciona o foco, ele fala sobre Filipe, mas ele retorna novamente, porque Lucas, ele não menciona as pessoas por um acaso, ele vai mencionando e depois ele trabalha, ele desenvolve acerca dessa pessoa, e agora ele diz, Saulo, aquele mesmo Saulo, esse mesmo Saulo que desejava destruir a igreja, sabe como ele é descrito agora? Ele respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Imagina a cena de uma pessoa respirando, de uma pessoa ofegante. Irmãos, a imagem daqui é de um animal, de uma besta enjaulada, de uma pessoa que não vê a hora de esganar, de uma pessoa que está contando os segundos para agarrar as pessoas pelo pescoço. Esse é Saulo. Essa é a postura dele. Ele respirava ameaças de morte. Alguém que estava tomado de fúria, dominado pelo ódio. Ele tinha desejo de aniquilar a igreja, de acabar com os crentes. Ele chega isso ao ponto de bufar. Eu acredito que se você está aqui, obviamente, né, você nunca se deparou com uma onça, né? Se você se deparasse com uma onça com fome, você dizia, pastor, eu sei o que é isso. Mas talvez você já se deparou com um cachorro feroz, né? Guardadas as proporções, irmãos, é mais ou menos isso. Era essa a postura. E o texto continua. O texto diz que ele de fato era como esse animal incontrolável, como essa pessoa que estava faminta, com sede, com desejo de satisfazer a sua própria justiça. Isso não era uma coisa apenas
de conhecimento particular, irmãos. Isso era de conhecimento público. Tanto que lá na frente a gente vai ver isso. Quando Paulo se converte e ele vai para a igreja, as pessoas ficam com medo dele. Olha, isso aí está fazendo de conta, viu? Ele está aqui, mas ele está infiltrado. Olha só o que diz o verso 21. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Essa era a fama do apóstolo Paulo. Imagina essa pessoa entrando aqui na igreja. Uma pessoa desse calibre. Nós iríamos ficar bem apreensivos. O que essa pessoa está fazendo aqui? Qual é o interesse dele aqui? O que ele está querendo com a gente? Essa era a realidade, irmãos. Essa era a fama do apóstolo Paulo. E esse de fato era o objetivo. Paulo de fato tinha esse objetivo. Tanto é que o texto vai dizer que ele procura a sinagoga. Ele vai perante o sumo sacerdote. O texto diz: dirigiu-se ao sumo sacerdote, o verso 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, o que eram essas cartas, irmãos? Eram como autorizações. É como hoje a polícia recebe do juiz. A polícia, quando ela não vai prender alguém em flagrante, ela solicita do juiz um mandado de busca, um mandado de prisão. E quando é emitida essa autorização, essa carta, aquela autoridade ela tem o poder de prender a outra. Paulo está fazendo exatamente isso. O sumo sacerdote, ele tinha essa jurisdição até Damasco. Então ele vai até o sumo sacerdote com essa intenção: eu quero cartas e eu vou em todas as sinagogas de Damasco e todos os crentes que eu encontrar, eu vou arrastá-los até Jerusalém para que eles sejam presos, sejam eles homens ou sejam mulheres. Esse era o desejo, esse era o objetivo. Que cidade é essa, Damasco? Essa é uma das cidades mais antigas do mundo. O livro de Gênesis faz menção a ela. E se hoje você der um Google e jogar Damasco, você vai encontrar ela. Ela é a capital da Síria. E essa cidade existe ainda hoje. Se você for peregrinar, você pode até tentar achar lá a rua direita, né? Mas essa cidade existe. Ela de fato existe. Ela era um grande centro comercial e ali havia um grande número de judeus. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Se no domingo passado nós ouvimos que o evangelho foi até o sul, agora a gente está até no extremo norte e já tem crentes lá. O evangelho já chegou até lá. E Ananias era um discípulo do Senhor e ele morava nessa cidade. E haviam crentes ali naquelas sinagogas. Bom, Damasco é essa cidade. Ela é uma das cidades da Decápolis, 10 grandes cidades. Ela tinha grande importância. E qual era o receio de Paulo? Paulo sabia que o evangelho já havia chegado ali. E o que ele temia é que o evangelho se espalhasse por todo o mundo. Que o evangelho se difundisse ainda mais. Então Paulo ele tem um pensamento estratégico, irmãos. Paulo ele é inteligente. Ele diz: eu vou sufocar esse crescimento lá em Damasco. Porque eu sei que tem muitas vias. E isso aqui vai difundir. Eu vou sufocar. Eu vou perseguir esses crentes. Eu vou até lá para que esse evangelho não avance. Esse era o receio de Paulo. Esses eram os planos de Paulo. Mas qual eram os planos de Deus? Qual eram os planos de Deus? Paulo queria interromper o avanço do evangelho e perseguir os cristãos. O Senhor desejava salvar Paulo e torná-lo um cristão, um servo de Cristo, para que ele viesse pregar o evangelho. Isso é lindo demais, irmãos.
Isso é lindo demais perceber que em meio às nossas escolhas, decisões, e você que está apenas visitando essa igreja e talvez pensando, poxa, caí aqui de paraquedas, em meio às nossas decisões e escolhas, existe um Deus sobre todas as coisas, que está conduzindo os mínimos detalhes de nossa vida e de nossa história. Que maravilhoso reconhecer a boa mão do Senhor. Bom, esses crentes, eles eram descritos como do caminho. E você percebeu aí que esse caminho está com um C maiúsculo? Né? Ele diz assim, ó, caso achasse alguns que eram do caminho. Ao contrário de alguns batistas, e nós não acreditamos nisso, a igreja batista não foi a igreja fundada por Cristo, tá bom? Aliás, o Senhor não fundou uma denominação, seja lá qual for, mas fato, irmãos, que os crentes, uma das primeiras designações dos cristãos era aqueles que são do caminho, aqueles que são do caminho. E esse nome, pelos quais eles eram reconhecidos na sinagoga, expressava muito bem a mensagem da qual eles abraçaram. Qual é a mensagem? A mensagem do caminho da salvação. Essas pessoas são as pessoas que eram judeus cristãos, que haviam se convertido à mensagem do caminho estreito. E agora eles estavam percorrendo esse caminho, porque eles haviam crido também naquele que se disse ser o caminho, a verdade e a vida. Aquele que disse que se não fosse por ele, ninguém iria ao Pai. Jesus é o caminho, e os crentes são reconhecidos como aqueles que são do caminho. Bom, irmãos, isso mostra, pelo menos para nós, que a fé cristã, e entenda, isso vai para além das barreiras denominacionais, isso vai além das denominações mesmo. A fé cristã, ela não é um conjunto, irmãos, de rituais religiosos, de atos ritualísticos. A fé cristã, irmãos, é uma fé que nós abraçamos para toda a nossa vida. É por isso que quando nós falamos que aqueles que creem em Jesus são aqueles que vivem segundo Cristo, é porque eles vivem segundo o caminho do Senhor. É uma fé que não se resume, irmãos, a um momento da nossa semana. Ela sim se expressa de modo coletivo num momento da nossa semana, mas ela permeia toda a nossa vida, porque nós vivemos no Evangelho, nós vivemos no caminho. Não é apenas um conjunto de informações, não é apenas um conjunto de crenças intelectuais, mas é um modo de vida, dirigido e guiado pela vontade de Deus. Ser um cristão é ser um peregrino, alguém que está vivendo nesse mundo, mas que não é desse mundo, e que não vive segundo os padrões desse mundo, mas ele vive segundo os padrões do caminho, do único caminho que leva à salvação. Isso é ser cristão. Assim que eram reconhecidos os cristãos como peregrinos. E é o caminho, por incrível que pareça, que o verso 3 vai dizer, que Paulo está seguindo não o caminho de Cristo, mas o seu próprio caminho. E diz, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou, e ao seu redor, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O texto diz que, no verso 4, ele caiu por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Uma luz brilha do céu de modo súbito, ele vê aquela luz, ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por favor, Atos 26, olha o que diz o verso 13.
Você vai ler e vai dizer assim: pastor, é o mesmo relato, mas parece que tem algumas diferenças. Sim, Paulo está contando a mesma história. Aliás, é agora Paulo que está contando a sua conversão. E ele está testemunhando ao rei Agripa. Atos 26, verso de número 13. Diz assim: ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Paulo está dizendo, acrescentando outros detalhes, e diz assim: sabe que horas era? Era meio-dia. E todos nós sabemos que meio-dia é o ponto em que o sol está em sua maior intensidade. E a gente tem dificuldade de voltar os nossos olhos para o sol diretamente. Mas Lucas descreve, e agora Paulo testemunhando, ele diz: essa luz era tão radiante que ela brilhava mais do que o sol, mesmo estando ao meio-dia. É o que ele diz. Era um brilho que era maior do que o sol. Mas entenda uma coisa, não era um evento natural, não era apenas uma luz, era uma pessoa, e era uma pessoa que falava com Paulo, que falava com Saulo, e dizia: por que você me persegue? Paulo estava tendo aqui um encontro com o próprio Senhor, glorioso, irmãos. Essa luz é a luz da glória de Deus. Quando nós estivermos com Cristo Jesus na eternidade, não haverá mais sol, porque será a luz do Senhor que vai iluminar todos os nossos dias eternamente. E Paulo está experimentando o brilho dessa luz. E é essa luz que ofusca a sua visão. É essa luz que invade a sua vida. É essa luz que é mais do que uma luz, é a manifestação do próprio Senhor Jesus. E isso nós veremos inclusive no próximo domingo. Porque Ananias vai dizer, olha só no verso 17 do capítulo 9. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o que ele diz? O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Não era apenas uma luz, era o Senhor Jesus, glorioso, cuja glória fez com que os olhos do apóstolo Paulo se fechassem. Mas por incrível que pareça, foi exatamente no momento que os seus olhos físicos fecharam, que os seus olhos espirituais foram abertos. Que os seus olhos espirituais foram abertos. O texto diz que ele é lançado ao chão, ele é prostrado em terra, ele ouve a voz, e essa voz, a gente precisa destacar duas observações aqui. Primeiro, a maneira como Paulo é chamado. Olha só, Saulo, Saulo. Olha a maneira como ele é chamado. Saulo, Saulo. Sabe o que isso demonstra, irmãos? Conhecimento. Saulo não é um estranho. Ele é chamado pelo nome. Ele é chamado pelo seu próprio nome. Saulo, Saulo. Isso faz te lembrar alguma passagem das Escrituras? Irmãos, várias. Lembra com Abraão? Abraão, Abraão. Lembra com Moisés? Moisés, Moisés. E talvez a passagem mais similar, o pequeno Samuel, que não reconhecia a voz de Deus, que era bem jovem, e que foi procurar Eli, porque achava que era Eli que estava chamando ele. E pela terceira vez, 1 Samuel 3,10 diz: então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então respondeu: fala, porque o teu servo ouve. É assim que Deus está chamando Paulo. É assim que Deus está chamando Paulo. A segunda observação que nós vemos aqui nessa chamada
E talvez isso passe um tanto despercebido, não só a maneira como Jesus chama Paulo, Saulo, Saulo, mas também a maneira como Cristo se identifica com a igreja. Irmãos, quem que estava sendo perseguido? Eram os cristãos, era a igreja. Mas olha o que Jesus disse: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Por que você me persegue? E aqui nós temos uma verdade muito preciosa. Perseguir os pequeninos do Senhor é como perseguir o próprio Senhor. Receber os servos do Senhor é como receber o próprio Senhor. É como receber o próprio Senhor. Ai daqueles que estão perseguindo a igreja. Ai daqueles que estão fazendo pouco caso das pregações que estão sendo anunciados reiteradamente contra as suas vidas. Ai daqueles, porque eles não estão rejeitando a homens, eles estão rejeitando o próprio Cristo, o próprio Senhor. Com isso, irmãos, Paulo não observou a orientação do seu mestre Gamaliel. Lembra de Gamaliel, reunido junto ao Sinédrio? Gamaliel disse assim: olha, vocês estão querendo tirar a vida dessas pessoas. Não é melhor a gente ter prudência? Porque se o que eles estão fazendo vem da parte de Deus, pode ser que a gente esteja resistindo o próprio Senhor. Se isso vem de homens, isso vai morrer. Mas se isso vem de Deus, a gente pode estar lutando contra o próprio Deus. E sabe contra quem Paulo está lutando? Contra o próprio Senhor. E sabe contra quem você pode estar lutando? Contra o próprio Senhor. Contra o próprio Senhor. E é nesse encontro que Paulo é encontrado. É nesse encontro que Paulo é transformado. E perseguidor agora se torna prisioneiro. E a partir do verso 5 é o que nós vemos isso. Diante da pergunta do Senhor: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo responde. Ele perguntou: Senhor, quem é você? Quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. De fato, não era apenas uma luz, era uma pessoa. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo estava lutando contra Jesus, e ele estava no chão, prostrado, nocauteado. Paulo resistiu enquanto lhe foi permitido resistir. E quando Paulo vai testemunhar ao rei Agripa, e mais uma vez eu peço que você vá em Atos 26, mas agora observe o verso 14, ele acrescenta uma informação, que ela é muito importante para a nossa compreensão. Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E uma afirmação: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Aquela pessoa que estava enfurecida, bufando, o Senhor o compara como um touro, bravo, indomável, que está coiceando diante da ação de Deus, que está resistindo. Irmãos, a expressão aqui é um aguilhão. Eu não sei se você sabe essa ferramenta, mas tente imaginar, ela é como uma vara, uma lança de ferro, e na sua ponta ela tem uma ponta bem aguda. E o boi, que por vezes os animais que eram responsáveis por carregar, por transportar
muitas coisas, pessoas, produtos. Às vezes você tinha que lidar com alguns animais que eram meio que indomáveis, que eram rebeldes. E aí, a pessoa que estava conduzindo, ela fazia uso de um aguilhão, e ela espetava aquele animal, ela perfurava, ela feria. E Deus está comparando, dizendo, você é como esse touro que procura resistir, mas o meu aguilhão está te perfurando. Irmãos, a consciência de Paulo está sendo ferida, embora ele esteja resistindo. Quem pode resistir ao Senhor? Agindo Deus, irmãos, quem pode impedir? O que é impossível para Deus? A você que é crente, e a você que se recorda do dia da sua salvação, você se recorda daquele momento? Aquele momento que você está contra a parede. É como se você estivesse contra a parede. Porque você sabe que você não tem mais para onde ir. E você está ali naquele conflito, lutando contra si mesmo. Até o momento que você vê, o Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me curvo a Ti. É isso que aconteceu com Paulo. É isso que aconteceu com Paulo. Como que Paulo se converteu? Quando que ele ouviu o Evangelho? Irmãos, não foi em vão o martírio de Estevão. Não foi em vão a morte de Estevão. Não foi em vão a pregação de Estevão. Não foi em vão a oração de Estevão. Assim como não é em vão, irmãos, quando nós pregamos às pessoas e às vezes elas ridicularizam da mensagem. Quando a gente prega, anuncia e aquela pessoa resiste, a gente pensa assim, será que Deus não vai salvar? Essa daí não. Essa daí pelo jeito nunca vai ser salva, porque ela vive resistindo. Até quando Deus permitir. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Isso aqui não é prosperidade material, isso aqui não é bem-estar, é salvação. É salvação. Não foi em vão. E vale nós relembrarmos o testemunho de Estevão. Atos capítulo 7. Olha só o que diz. Verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva. Estevão tinha pregado. Os dentes rangiam. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Não foi em vão. Não foi em vão, não foi desperdício essa morte. Essa oração, ela foi respondida, ela foi atendida, a mensagem foi pregada. E no tempo oportuno do Senhor, o Senhor operou a salvação. Porque a salvação pertence ao Senhor. É o Espírito de Deus que salva. E Ele salva no dia, no momento, no lugar, nas circunstâncias mais improváveis, do jeito que Ele quer, para que a glória seja dEle e somente dEle, e não seja partilhada com homens.
Paulo agora reconhece a realidade da visão de Estevão. Estevão viu Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. E agora é Paulo que está vendo Jesus. É Paulo que está ouvindo Jesus. E aquilo que era uma visão de Estevão, agora Paulo reconhece que era uma realidade da qual ele experimenta Cristo, Jesus, melhor dizendo, Jesus, aquele homem, ele não era apenas homem, ele era Deus, o Filho de Deus, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o único caminho pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse é Jesus. E Paulo estava contemplando. Há quem diga que Paulo usa aqui, no grego, porque a expressão aqui no verso 5 é Senhor, né? Senhor, quem é você? Há pessoas que vão dizer que isso daqui é o uso comum, que seria um Senhor com S minúsculo, como uma forma de tratamento, uma cordialidade. Mas, irmãos, os detalhes desse encontro não nos permitem acreditar que Paulo, passando por tudo isso, achava que ele estava lidando apenas com um homem qualquer. Não era. Paulo sabia que se tratava de um ser divino. Ele sabia que se tratava do Senhor. Do Senhor. E o verso 7 continua: os homens que viajavam com Saulo pararam. Verso 6, né? Diz assim, 6 e 7. Mas levante-se, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Paulo, antes que estava resistindo ao Senhor, agora estava se submetendo a esse Senhor. Agora ele estava se sujeitando às ordens desse Senhor. E o texto diz que os seus companheiros estavam apavorados, porque esse emudecidos é essa ideia, um pavor, tomados de pavor, de medo, de pânico. Eles viram a luz, mas não enxergaram ninguém. Eles ouviam o som, mas não entendiam a voz. Exatamente assim. Por exemplo, com essa pregação. Que todos estão aqui ouvindo, mas somente alguns vão entender. E somente aqueles que o Senhor determinar vão acolher essa mensagem. E vão compreender. E vão aplicar. E vão viver segundo essa mensagem. Exatamente assim, irmãos. E aqui nós temos em vista, e a gente adiantando, aqui nós temos a ideia da chamada especial de Deus, uma doutrina que nós compreendemos à luz das Escrituras. Deus chama de forma especial aqueles em que Ele deseja salvar. Então todos aqui estão ouvindo, mas há aqueles a quem o Senhor, por meio do seu Espírito, chama de modo particular, e eles não apenas ouvem, mas eles entendem. Eles reconhecem a voz do pastor. E eles creem porque eles são ovelhas desse pastor. Alguns religiosos questionaram a Cristo: Jesus, fala logo quem és tu. E Jesus disse: eu já vos disse, mas vocês não creem. Vocês não acreditam. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo, mas vocês não creem. E sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Essas são as ovelhas do Senhor. Eles ouviam, mas não entendiam. Paulo viu Jesus, Paulo ouviu Jesus e agora ele obedece ao Senhor. Olha o que diz o verso 8. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver.
e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Aquele que antes respirava morte e destruição, ele continua seguindo o mesmo caminho, mas não mais sendo a mesma pessoa e não mais tendo o mesmo propósito. É uma outra pessoa, é um outro homem, é uma outra vida, é um outro propósito de vida. A conversão é assim, irmãos. Ela acontece, mas ela não transforma as coisas todas da noite para o dia. Mas algo radical acontece dentro de nós, que muda o nosso coração. E por mais que as pessoas olhem para a gente e digam assim, não mudou nada, mas mudou sim, mudou tudo, mudou internamente, é obra de Deus, é uma obra interior. E olha essa transformação, que transformação! Paulo desejava escoltar os cristãos amarrados, agora ele está cego e ele é levado pela mão até Damasco, como se fosse um prisioneiro que está sendo arrastado para Damasco. Paulo é esse que desejava destruir a igreja e agora ele está sendo levado para Damasco para ser integrado à igreja. Veremos no próximo domingo. Ele vai ser batizado. Ele vai ser inserido ao corpo de Cristo. Ele vai aprender. Ele vai começar a testemunhar. Ele vai ser aceito na igreja do Senhor. Paulo é esse que agia sob a autoridade do sumo sacerdote, mas agora ele estava sendo submetido ao senhorio de Jesus. O verso 9 finaliza dizendo: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Não enxergava nada. 3 dias de escuridão, sem comer nada, sem beber nada e sem ver nada. Foi o período que Paulo mais enxergou na sua vida. Um tempo que levou ele a meditar, um tempo que levou ele a refletir tudo aquilo que lhe aconteceu durante esses 3 dias. Simbólico, né? 3 dias. Paulo foi crucificado com Cristo. E agora ele não estava mais vivendo. Era Cristo que estava vivendo nele. Um tempo de jejum. Um tempo que no verso 11 vai dizer, olha... Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Um homem que agora vai ser achado orando, mas não como um mero ritual religioso, uma formalidade. É uma oração consciente, dirigida e intermediada, mediada pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus. Irmãos, de que maneira nós aplicamos tudo que a gente ouviu? E essa foi a exposição. Destrinchando, pensando, olhando. E talvez Deus já tenha falado muitas coisas ao seu coração. Mas o que mais a gente pode aplicar à nossa vida? Eu quero lhe recordar o título do sermão. Os improváveis não são impossíveis para Deus. Você já foi alcançado por Jesus? Qual o merecimento que você teve nisso? Qual o merecimento que o apóstolo Paulo teve para que ele pudesse ser salvo? Nenhum. Nenhum. Em todo o seu zelo religioso, em todo o seu conhecimento, o que faltava para o eunuco, sobrava para Paulo. Ele era doutor da lei, fariseu de fariseus, dominava tudo. Mas ele não tinha o conhecimento da verdade. Ele não tinha entendido Moisés. Ele não tinha entendido a mensagem. De tal ponto que, mais adiante, em uma das suas cartas, ele diz assim: toda a minha justiça própria, todos os meus feitos, os meus títulos,
eu considerei tudo como esterco. Filipenses 3, 8 a 9. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Abandone a sua justiça própria, abandone os seus títulos, abandone as suas vaidades. Nem que Cristo tenha que te derrubar e te levar ao chão para que isso aconteça. Paulo era um blasfemo, um perseguidor, uma pessoa que insultava Jesus, mas ele foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que o encontrou. Não foi Paulo que foi em busca de Jesus, foi Jesus que foi em busca de Paulo. Não foi Paulo que clamou para Jesus, foi Jesus que chamou Paulo. A iniciativa não foi de Paulo, foi de Jesus. A salvação pertence ao Senhor e ela é obra exclusiva de Deus. A isso nós chamamos de doutrinas da graça, irmãos. Nossa confissão de fé, ela abraça essas verdades, que antes de serem de Calvino, elas são de Paulo. Que antes de elas serem de Paulo, elas são de Cristo, porque elas estão em toda a Escritura. A salvação, ela é obra da graça de Deus. Ela é obra da graça de Deus. A conversão de Paulo é mais uma evidência de que Deus é quem escolhe quem Ele deseja salvar de modo incondicional. Não depende de quem corre, não depende de quem busca, depende de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. É incondicional. Ele pode salvar qualquer pessoa. Você crê nisso? Cristo tem poder para salvar qualquer pessoa, irmãos. Qualquer pecador. E quando Deus chama, ainda que o pecador resista, porque naturalmente a gente resiste a Deus, mas ainda que ele resista, essa resistência, ela é superada, ela é atravessada, ela é rompida e levada ao chão, diante do chamado eficaz do Senhor. Deus, Ele chama pessoas irresistivelmente. A obra de Deus, de salvação, é uma obra de sua graça. Por isso, a pergunta que eu faço, porque eu não sei quem Deus escolheu, e a gente não faz acepção de pessoas, e talvez eu pense que você já é um salvo e você talvez não seja, então isso vai para todos. Até quando você vai resistir a Deus? Até quando você vai resistir a Deus? Até quando você vai fugir do Senhor? E talvez se esconder na religiosidade vazia e própria de suas próprias justiças. Até quando? Paulo precisou ser jogado no chão e ficar cego. E você? Se você está se perguntando, é comigo? É com você. Talvez seja com você. Saiba que Jesus é a luz do mundo. Essa luz que brilhou sobre a vida do apóstolo Paulo é a luz que pode nos salvar. João capítulo 8, verso 18, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meu querido, renda-se ao Senhor Jesus nessa noite. Volte-se para Ele, se Ele está te chamando. Pastor,
O senhor não sabe da missa 1/3. Mas o Senhor conhece. E se Ele está te chamando, é Ele que vai fazer. É Ele que está fazendo. Segunda aplicação, e essas são os meus irmãos. Examine a sua vida. Examine a sua vida. E cuidado, para que o seu zelo não seja uma cegueira. Cuidado. Existem muitas pessoas que são muito zelosas. E às vezes o zelo delas é fruto do seu próprio conhecimento, de sua própria justiça. Cuidado para que esse zelo não seja uma cegueira. Terrível coisa é a gente achar que a gente está fazendo as coisas de Deus, para a glória de Deus, quando na verdade a gente está apenas fazendo a nossa vontade, para a nossa própria glória. A gente que está vivendo no engano. Será que o seu zelo religioso, ele é de fato verdadeiro? Examine a sua vida. Porque Paulo, ele cumpriu a palavra que Jesus disse. João 16:2, todo que vos matar, julgará isso como um tributo, como um culto a Deus. E Paulo estava perseguindo crentes, ele estava sendo participante da morte de crentes, achando que ele estava fazendo isso como um culto a Deus. E não estava. E por fim, e também para você que é meu irmão, e essa palavra aqui é uma palavra de encorajamento, é uma exortação. Sirva a causa do Evangelho, porque você é um improvável que foi alcançado. E se Cristo te salvou, Ele deseja sim te usar. Talvez não da mesma maneira que Paulo, mas Ele deseja sim te usar como instrumento em suas mãos. E usar você por completo. E talvez você pense assim, mas pastor, eu sou só um professor. Eu sou só uma professora. Eu sou só um corretor. Eu sou só uma mãe. Eu sou um comerciante, eu sou um empresário, eu sou um servidor público, eu sou um contador, eu sou um médico, eu sou só um industriário do distrito. Deus quer usar você, usar a sua história, usar o seu passado, usar a sua formação, as suas habilidades, os seus dons, a capacidade que Ele tem te dado, todos os seus talentos. Ele quer usar você por completo para a causa do Evangelho. Que Deus te use. Que ao sair desse culto, você saia com esse comissionamento. Deus quer te salvar para alcançar as nações. Deus quer te usar como instrumento para alcançar os perdidos. E às vezes eles nem estão tão distantes assim. Às vezes eles estão na mesa ao lado do trabalho. Às vezes eles estão diante de nós, do outro lado da mesa, num consultório. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Senhor, aplica a Tua palavra em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Salva nessa noite os Teus eleitos. Santifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.